Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Eu queria continuar falando sobre o falso profeta, mas agora na perspectiva do que ele realizará junto com o anticristo. Para isso, a gente precisa de algumas informações complementares, para que a gente possa entender toda esta situação que está acontecendo. Talvez as pessoas caiam na tentação de pensar assim que Israel seja um povo do mal, que o maligno controla os judeus. Não é nada disso. Ah, mas eles erraram. A história da Bíblia mostra que muitas vezes eles foram infiéis com Deus. Isso não é um motivo para que Deus tenha desgosto por este povo, ou que nós em algum momento devemos tratar eles como pessoas com um nível inferior. De forma nenhuma. Deus escolheu este povo para que este povo fosse o guardião da fé deles, da fé de Deus. Eles são responsáveis. Se não fosse pelo povo judeu, esta palavra que hoje nós temos na mão não seria possível. Ah, mas eles erraram. E nós não erramos? Será que todos aqueles que dizem que acreditam no Senhor não cometeram ou não cometem erros gravíssimos? Infelizmente, assim, Deus começou a história com uma família, Adão e Eva. A família de Adão e Eva foram tendo filhos e passando gerações até chegar em Abraão. Até esse período de Adão até Abraão, para quem estuda os tempos determinados de Deus, é a geração dos pagãos. Quando Deus chama Abraão, Abraão começa com ele um povo. Esse que vai se tornar o povo de Israel, a nação de Israel, o povo judeu. Então, nos tempos determinados de Deus, de Abraão até o nosso Senhor, é o tempo de Israel. Percebe ali? Nesse espaço de tempo entre Abraão e Jesus? A partir de Jesus, nós estamos no tempo da igreja. É a geração da igreja que nós agora estamos vivendo. Ainda há uma nova geração para vir, mas é a geração que vai inaugurar com o Senhor novos céus e novas terras. Então, Deus tem promessas a cumprir com o povo judeu. Então, assim, quando nós falamos que o anticristo vai vir por meio deste povo, o falso profeta, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, isso não significa de forma alguma que Deus é contra a nação de Israel. Pelo contrário, o amor que Deus tem pelo povo judeu é uma coisa que chega a ser quase ao ciúme. Por isso que mais para frente nós vamos estudar um momento assim muito importante na história deste povo, do povo judeu, que vai ser quando nós falarmos do resto de Israel, ou como o Apocalipse chama, os 144 mil.
Mas neste momento, com a presença do anticristo, deste falso profeta, aquela empolgação da espera do Messias e aquela coisa toda está cegando os olhos do povo judeu. Eles estão enganados e acham, pensam, consideram que tudo que está acontecendo, que eles estão presenciando, que eles estão vendo, é real, é verdadeiro e é da parte de Deus. Compreendem? Então vamos lá. Nós entendemos pelos vídeos anteriores que o maligno vai dar aquele empurrão para que o anticristo apareça. Depois vai aparecer este falso profeta que vai promover o anticristo. E nesta promoção, como diz a palavra, para provar ao povo judeu que o falso profeta é o retorno de Elias profetizado, ele, com diversos falsos sinais, faz com que fogo desça do céu. Este é o sinal de Elias. E aí os judeus vão reconhecer, opa, é este profeta que estávamos esperando. Aí este profeta vai apontar para o anticristo e vai dizer assim, este é o Messias. E Israel vai acolher o anticristo como se fosse o Messias que Deus tinha prometido a esse povo. Bem, acontece que existe um erro muito grave nas pessoas quando eles olham para a besta descrita lá no Apocalipse. Algumas pessoas pensam que a besta é a pessoa do anticristo. Não é. Veja, nós estamos falando do anticristo, estamos falando do falso profeta. Ou seja, quando olhamos para o falso profeta, estamos falando de um poder religioso. Mas quando olhamos para o anticristo, nós estamos falando de um poder político. Lembra que nós comentamos que a besta é o conjunto das nações que vai se vincular, vai se unir a Israel. E essa união dessas nações é que formará a besta. Então, a besta, ela é um poder político. Mas, mesmo sendo este poder político, ela precisa de um líder. E é aí que o anticristo entra. Porque se você ler no capítulo 13 ali, quando está falando desta primeira besta, aquela que surge do mar, que tem 7 cabeças, você vai ver que, olha, só para entender, são 7 cabeças, cada cabeça tem uma boca, mas é dito assim, que foi dado uma boca para a besta, para proferir blasfêmias contra Deus. Quem é esta boca que é dada para a besta? É o anticristo. Ou seja, é o anticristo que vai governar e dirigir este novo império, este 8º reino que se levanta, que é ao mesmo tempo um dos 7. Ou seja, olha como a Bíblia está nos ensinando. Lá no livro do profeta Daniel, se levantam 4 animais. O primeiro tem uma cabeça, o Império Babilônico, que vem na figura de um leão. Depois vem o Império Medo-Persa, que tem uma cabeça, que vem na figura de um urso. Mas depois vem o Império Grego, na figura de uma pantera, mas que tem 4 cabeças. E depois vem o Império Romano, na figura de um dragão, que tem 10 chifres. Conte as cabeças, você vai ver que tem 7 cabeças. Olhe para a descrição desta besta do capítulo 13 do Apocalipse, você vai ver que ela é a fusão desses 4 animais. Ou seja, o que o Apocalipse está dizendo é que o império que o anticristo vai governar, ele é tão poderoso quanto esses 4 reinos que já existiram no mundo. Percebe isso? Quem vai governar este poder é o anticristo,
É essa boca que é dada para a besta. E quem vai fazer com que isso se torne uma realidade? É o falso profeta. Percebe? Então, assim, nós estamos tratando de uma realidade futura. Isso não aconteceu ainda, mas está por acontecer. Por isso, quando algumas pessoas dizem assim que Israel é o relógio de Deus, eles estão dizendo a verdade. Quando a gente olha para Israel, tudo que começou no mundo começou lá atrás com Adão e Eva. Que, digamos assim, biologicamente, geneticamente, seja como você queira falar, começou tudo com essa linhagem de Adão. Jesus, que foi judeu quando ele veio ao mundo, quando ele se encarnou, ele tinha uma linhagem biológica direta com Adão. É só você ler nas Sagradas Escrituras. Está bem relatado ali. Percebe? E o que acontece? O anticristo, nós vimos lá no primeiro vídeo, ele vai imitar, ele vai puxar essa característica de Jesus, né? Ele vai vir descendente da tribo de Dan. Ah, mas os judeus acreditam que o Messias virá da tribo de Judá. Está escrito lá. Mas por que você acha que o maligno investiu para que os judeus fossem perseguidos e dispersos pelo mundo? Hoje, eles perderam, as famílias perderam a que descendência, de que tribo eles eram. Acho que, a não ser com exceção de uma ou duas, se não me falha a memória, o resto não sabe de que descendência, de que tribo eles pertencem. Então, quando o anticristo aparecer, não vai ter como afirmar que ele é ou não da tribo de Judá. E não será. Por quê? Porque o maligno providenciou um descendente da tribo de Dan. Talvez ainda mais remotamente, né? Um descendente de Caim. Olha para você ver como que o maligno, desde o começo, quis acabar com essa possibilidade de Jesus vir ao mundo. Por quê? Porque se Abel não tivesse sido assassinado por Caim, a descendência que chegaria em Jesus teria vindo dele. Mas Deus precisou agir novamente. Por isso que Adão e Eva tiveram um novo filho chamado Sete. Pode olhar que a descendência que parte lá de Adão, que segue em Jesus, passa por Sete. Percebe? Então, assim, o maligno se esforçou muito para acabar com a possibilidade de Jesus vir ao mundo. Como ele não conseguiu, tentou tirar a vida de Jesus. E chegou um determinado momento que ele conseguiu, porque Jesus foi crucificado e ali na cruz ele morreu. Mas pela força de Deus Pai, ele ressuscitou, porque Deus fez dele Senhor da vida e da morte. Não conseguiu. A morte não conseguiu prender Jesus. E aí o que acontece? Agora, o maligno persegue os filhos da igreja. Porque na morte de Jesus se dá origem à igreja. Lembra aquela imagem do sono de Adão? Que no sono de Adão, Deus tira do lado a mulher, e no sono do novo Adão, morto na cruz, o sono do novo Adão, Deus tira a igreja. Percebe isso? Então, o maligno persegue os filhos da igreja. Persegue a igreja com... É o que nós vemos lá no capítulo 12, né? Como o dragão viu que foi expulso para a terra, ele vai perseguir a descendência da mulher. Lembra que nós vimos que lá no Gênesis são duas descendências? Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para o maligno. Ela vai pisar com o calcanhar na tua cabeça e você vai ferir o calcanhar dela. Percebe? Então, é essas forças que estão agindo.
E o falso profeta agora promove. Mas como? Como que essas coisas podem se dar e ninguém pode perceber? É a força do maligno. Paulo, né, o nosso amigo Paulo, São Paulo explicou nas cartas dele que por causa da força do engano, as pessoas não vão dar crédito à verdade. E a gente vê isso. Lembra que nós tratamos que não adianta a pessoa conhecer a verdade, ela tem que aceitar, e as pessoas conhecem, mas não acolhem a verdade, que é Jesus. Por isso, a partir do momento em que o anticristo e o falso profeta se consolidarem ali em Israel, aí a coisa vai começar a ficar cada vez mais intensa. Que coisa é essa? O mal, a perseguição, a opressão. Percebe? Percebe como que nós precisamos ter olhos espirituais para enxergar tudo isso? Por isso eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus, lá no capítulo 13. Lembra que no vídeo passado nós terminamos ali no versículo 14? Nós começamos do versículo 11 e fomos até o versículo 14. E agora eu quero, aonde nós terminamos, eu quero iniciar a leitura de hoje. Por isso nós vamos pegar ali o Apocalipse, capítulo 13, e nós vamos iniciar ali do versículo 14. Vamos ver o que o nosso amigo João vai nos ensinar sobre essa segunda besta. Vamos ver o que ela vai indicar, o que ela vai promover para que o anticristo tome o lugar do nosso Senhor e seja exaltado pelos homens. Vamos lá. Diz aqui, ó: por causa dos sinais que podia fazer a serviço da besta, seduziu os habitantes da terra, dizendo-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas que se recuperou. Foi-lhe concedido também animar a imagem da besta, de modo que ela pudesse falar e fazer perecer todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Veja, nós temos algumas realidades aqui para a gente entender. Veja, olha o que acontece. Vamos resgatar um pouco a história para a gente poder entender o que o nosso amigo João está dizendo aqui. Quando nós lemos o livro dos Macabeus, Antíoco Epífanes, ele invade Israel e ele coloca lá dentro do templo um ídolo do falso Deus, né? De Zeus, que é conhecido como Deus dos deuses, né? Pelos gregos, pelos romanos. E o que acontece? Ele faz com que os judeus comecem a sacrificar e comer carne de porco. Lembra que os judeus não comem carne de porco porque é uma carne impura. E aí, o que acontece? Olha que situação que eles viveram naquele momento. Dentro do templo do Senhor tem um ídolo pagão. Os judeus param de sacrificar um cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, para sacrificar porcos, que é um animal impuro. E não só isso, são obrigados a comer. De onde que
você acha que vem a ideia de um cidadão que conquista um povo fazer um negócio desse? É claro que foi um maligno que implantou isso no coração desse maldito. Por isso que nós já afirmamos que Antíoco Epífanes é uma imagem prefigurativa do anticristo. Você consegue perceber isso? E aí, o que vai acontecer? O anticristo, o povo judeu espera que ele realize algumas tarefas. Uma delas é reconstruir o templo. Se você der uma olhada em alguns vídeos na internet, você vai ver que os judeus já estão totalmente preparados para isso. Tudo o que vai dentro do templo dos judeus já está reconstruído, a menorá, as roupas do sacerdote, os utensílios, tudo que precisa, eles já fizeram. Só precisa aparecer o Messias e reconstruir o templo. Por isso, uma das coisas que vai fazer com que os judeus reconheçam o anticristo como Messias é porque ele vai reconstruir o templo. Percebe? E aí, o que essa palavra está nos dizendo? Que o anticristo, por meio do falso profeta ali, faz com que se crie uma imagem, um ídolo da besta. Mas não faz sentido isso para o povo judeu. O judeu jamais vai aceitar uma coisa dessa. Pois é. Veja só. O anticristo, o nosso amigo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, nos ensinou que ele vai chegar um momento que ele vai entrar dentro do templo de Deus, da casa de Deus, e ali ele vai se proclamar Deus. Porque você acha que é tão importante para os judeus reconstruírem o templo? Mas, cabeça, pera lá. Há muitas pessoas dizendo que o templo que o anticristo vai entrar é o Vaticano. Ele vai dominar a igreja católica. O anticristo vai vir da igreja católica. Não é nada disso. Não é nada disso. O anticristo vai levantar a besta. Ou seja, o império, o oitavo reino que o Apocalipse está nos revelando. E a partir daí, ele vai começar a espalhar o mal pelo mundo. Por isso, a igreja de Cristo, os filhos da igreja vão sofrer, serão perseguidos. Eu nem digo nada se eles não proclamarem uma guerra, não entrarem lá e acabarem destruir tudo que tem lá. Lembra que o anticristo vai dominar Israel por meio de todas essas nações que ele vai levantar como um império. Ele vai governar, vai se juntar num povo só, judeus e árabes, os filhos de Abraão, os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac. Só que ele vai ser proclamado, o anticristo, como o líder da nova ordem mundial. Dentro dessa nova ordem mundial, a fé cristã, assim como tantas outras que tem no mundo, mas a fé cristã não vai ser aceita. E aí vai começar uma perseguição. Percebe? Se por um lado ele domina o povo judeu por este reino, por outro lado ele domina o mundo porque ele foi eleito o governador este líder dessa nova ordem mundial. A igreja é um obstáculo. Aliás, existem algumas profecias católicas que dizem assim, que os homens de barba grande invadirão o Vaticano, a sede da igreja, e destruirão e acabarão com tudo. É uma profecia católica. Mas, cabeça, existem muitos papas que agem como verdadeiros demônios. Sim, se você estudar a história da igreja, houve papas que fizeram
muita lambança, muita coisa errada. Mas lembre-se, um fiel da igreja não é a igreja inteira. A cabeça da igreja é o nosso Senhor. Nós somos os seus membros. Mas nós muitas vezes não somos fiéis ao que o Senhor nos pede, aos seus mandamentos. Percebe? E é esta fraqueza do ser humano que vai fazer com que muitos percam a fé, né? Porque existe uma outra profecia também que diz que os povos vão começar a migrar para o Oriente em busca de um, digamos assim, de um paraíso na Terra. Por quê? Porque o anticristo vai levantar uma grande nação, as coisas vão começar a acontecer, o país vai se tornar poderoso. Existem alguns países do mundo que têm nas suas capitais cidades incríveis, com um nível tecnológico muito alto, um padrão de vida muito elevado. As pessoas, nossa, o Messias que deveria vir o mundo está lá, vamos para lá. Que esse Jesus nada, esse aí perdeu, foi derrotado, morreu na cruz. Existe gente que se esforça para falar que encontrou os restos mortais de Jesus. É só assistir documentários que tem por aí. Percebe? A palavra de Deus dizia que a verdade aos poucos ia acabando cedendo lugar para a mentira. E olha que mentira bem contada aqui. O falso profeta faz com que façam um ídolo e coloquem no templo a mesma imagem que acontece lá no livro dos Macabeus. Só que aqui vem um detalhe importante e terrível. Porque diz assim, que foi dado um espírito de vida. Vamos ver. Vamos ler direito aqui. Vamos ver como é que o nosso amigo João está dizendo aqui, ó. Foi-lhe concedido também animar a imagem da besta, ou seja, dar vida. Mas se é uma imagem, como que ela pode ter vida? Eu não sei se você está a par das discussões que estão acontecendo atualmente. Mas há alguns anos atrás eu já falava sobre isso, sobre a inteligência artificial. Hoje existem robôs sendo construídos que têm uma perfeição, assim, uma imagem de ser humano assim perfeita, incrível, que tem expressões no rosto, que fala. Você senta para conversar com um robô desse, parece que você está interagindo com uma pessoa. A questão aqui será que o nosso amigo João, ao descrever que será colocado um ídolo no templo de forma que ele ganhe vida e que fale, ele não está se referindo a um robô com inteligência artificial? E eu quero ir um pouco mais além aqui agora. Eu quero só ampliar a reflexão. Lembra que nós em outro vídeo citamos que Jesus expulsou os demônios que haviam num rapaz que vivia lá no cemitério, e esses demônios foram para os porcos? Nós sabemos que animais não têm espírito. Morreu, acabou. Animal não tem salvação. Animal não vai nem para o céu, nem para o inferno. Não é como o ser humano. O ser humano, Deus deu uma alma espiritual. O ser humano é constituído de um corpo biológico, de uma alma e de um espírito que dá vida, que dá inteligência. Animais não têm isso. Percebe? E aí, você imagina. O anticristo, um empregado do maligno. Falso profeta, um empregado do maligno. O que está faltando? Esses dois que estão agindo. Está faltando o próprio maligno. Aí
eu fico pensando assim, será que da mesma forma que os demônios entraram nos porcos, o maligno não pode entrar dentro deste robô? Olha o que este robô, o que este ídolo, que o nosso amigo João está mostrando aqui, olha o que ele manda fazer. De modo que pudesse falar e fazer perecer todos os que não adorassem a imagem da besta. De quem na Bíblia é o desejo de ser adorado no lugar de Deus? Vou fazer uma revisão com você. Lembra quando Jesus foi tentado pelo demônio? O demônio chega um momento e fala assim, olha, se você se ajoelhar aos meus pés e me adorar, eu te darei tudo isso, porque tudo isso foi me dado e eu dou para quem eu quero. O maligno está dando tudo isso para o anticristo. E agora nós temos um ídolo que exige que seja adorado. Quem é que vai estar trabalhando naquelas engrenagens, naqueles circuitos? É o maligno. Foi dado animar este ídolo. A gente sabe que animar alguém dá ânimo, dá vida. É só Deus é capaz de fazer isso. Mas o homem, quando cria o robô com a inteligência artificial, parece a aparência de que aquilo é uma vida verdadeira. Nosso corpo, vamos dizer assim, ela é uma máquina biológica. A nossa verdadeira vida é o espírito que habita em nós. Quando morrermos, o corpo vai se desfazer. Mas o nosso espírito, a nossa alma espiritual, ela é eterna e indestrutível. Ela permanece. Após a morte do corpo, ela permanece. O corpo que o maligno vai usar não é biológico, ele é mecânico. É esta máquina. Percebe? Eu não consigo, nos dias de hoje, conseguir interpretar esta palavra de uma outra forma. Eu lembro que a primeira vez que eu lia, há muitos e muitos anos atrás, eu comecei a estudar o Apocalipse quando eu tinha de 16, 17 anos, eu não conseguia entender essas palavras. Eu ficava tentando compreender como que seria possível uma coisa dessa. Hoje, para mim, faz muito sentido. Essa tecnologia, a inteligência artificial agora tomando conta de várias coisas. Percebe? Mas o pior é que não para por aí. Olha como essa palavra continua. Veja quanta coisa aqui, ó. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Por que na mão direita ou na fronte? Porque a mão direita, gente, é a mão da confiança. Nós trabalhamos, realizamos nossos trabalhos com as nossas mãos. Com a fronte nós temos o nosso pensamento. Da onde que você acha que vem a fé? Vem da consciência. Porque nós temos um espírito. Percebe? Ou seja, essa palavra está dizendo para nós que o anticristo vai querer nos dominar, nos controlar na nossa vida social e na nossa vida espiritual. É uma marca aparente, visível. Eu não sei dizer. Pode ser que seja? Pode ser que seja. Mas seja o que for esta marca, eu acho, tenho esta impressão de que ela realmente seja algo visível. Ela quer dizer o quê? Que nós seremos dominados na nossa vida espiritual e social. Dominados, controlados. Desobedece para você ver o que acontece? Manda matar. Não é o que está escrito aqui nesta palavra? Para que pereçam, que sejam mortos, sejam sacrificados. Ninguém pode comprar ou vender
Hoje nós dependemos dos nossos números de documentos para fazer quase tudo. Sem nossos documentos, a gente hoje não consegue ir lá comprar alguma coisa, porque tem que estar no nome de alguém. Você vai comprar, por exemplo, um veículo novo. Não vai passar para o seu nome? Tem que passar para o meu nome, mas cadê os seus documentos? Por mais que você tenha dinheiro, se você não tiver os seus documentos, você não consegue comprar o veículo. Não adianta levar o dinheiro lá em espécie se quiser. Não consegue. Aí eu quero ver chegar o momento em que nesses apertos a pessoa não puder comprar e vender, quantas pessoas que não vão renunciar à fé. Percebe? Então assim, precisamos olhar para Jesus e entender que assim como Jesus passou pela sua paixão, a igreja também vai passar pela paixão. E assim como Jesus morreu na cruz, a igreja vai morrer para este mundo. Mas assim como o Senhor ressuscitou, com a volta de Jesus, ele ressuscitará a igreja. Então nós temos que ter essa confiança, olhar para essa palavra e ficar atento ao que está acontecendo neste mundo. E independente do que quer que aconteça, manter firme na fé em Jesus. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.